Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Lili, voltei para gravar nosso vídeo, iniciando o nosso dia de hoje, sexta-feira, desejando a todos vocês um lindo e abençoado dia. Um lindo e abençoado dia, uma sexta-feira de muita luz para todos nós. Então, meus queridos, eu fiz uma postagem anterior dizendo sobre a intercessão na cura de uma pessoa. Já aconteceram várias histórias desse jeito. Não que eu seja um ser especial ou que eu tenha curado alguém. Isso é muita pretensão humana. É que Deus tem formas distintas de fazer com que as pessoas ouçam a sua voz. É que Deus usa as nossas bocas e nos usam para libertar, para curar, para estender a mão. É isso assim. Não é nada extraordinário, senão o poder de Deus que se manifesta em nós. E Deus fala conosco de muitas formas. É que nós humanos não paramos para perceber as mensagens. Porque Ele não chega para você e te diz as coisas. Ele usa pessoas, Ele usa anjos, né? Espirituais ou humanos, para colocar no seu caminho, para que você percorra a sua estrada. É simples assim. Não é nada meu, não é nada extraordinário. É somente a manifestação do maior de todos, do único extraordinário, do único ser superior. E que nós recebemos através dele alguns dons que nos possibilitam levar uma palavra de carinho, de conforto, até mesmo um sorriso, para alegrar a vida de alguém. São muitos aqueles que dizem, que são servidores de Deus, que servem a Deus. Mas eu conheço tantas pessoas que falam que tem amor ao próximo e que serve a Deus, mas é só da boca para fora. Que nos seus íntimos são pessoas egoístas, são pessoas que pensam em si mesmo e que aparentemente estão ali. Uma falsa bondade de que não pertence a nenhum deles. Está passando um carro de som, né? Então, olha, meus amores, talvez é para você que está precisando de uma internet aí de velocidade. Hoje nós estamos todo mundo conectados ao mundo virtual e esquecemos de viver, o nosso mundo real, a nossa realidade. E eu tenho muitos testemunhos lindos e os meus dons espirituais eu sei que eu tenho, aprendi a lidar com ele. Mas não é nada meu, é a manifestação de Deus sobre a minha vida. E as minhas revelações, às vezes, é pelos olhos das pessoas, que a gente conhece pelos olhos, o coração, né? E às vezes também são as energias que a gente sente, como eu tenho muita sensibilidade a isso, né? E às vezes também as revelações vêm em uma música, em uma coisa que você escuta, a palavra de uma pessoa que está do seu lado e que te fala uma palavra. Deus tem muitas formas de manifestar conosco a sua mensagem que nós precisamos. Não sou eu tenho só uma sensibilidade, um entendimento um pouco maior sobre a espiritualidade. Faz muito tempo que eu sei que ela existe. E existe uma hierarquia na vida espiritual. E como é que você pode crer em pessoas que dizem que servem a Deus, mas que em suas práticas têm um coração voltado para a maldade? Que servem a Deus, mas fazem cultos e oferendas
para atrapalhar o caminho e a vida dos outros. Eu já vi muitas revelações em sonhos que Deus me mostrou, né? De oferendas feitas em meu nome. Paz, de pessoas que usaram o meu nome para interferir sobre a minha reputação com algumas pessoas, fazendo, né, no oculto, ciladas para me prejudicar. Por que eu sei disso? Alguém me contou? Não. A gente que tem uma intimidade muito grande com Deus, ele vem e nos revela. Ele nos revela. E a primeira reação humana é falar, eu vou retrucar, eu vou me justificar. Depois a gente aprende que quem nos justifica é Deus, é a nossa forma de viver, é a nossa própria consciência. É isso que deve justificar a nossa existência. E não, a gente não tem que rebater as injustiças, as mentiras, as traições e nem a falsidade. Como semeadores, haverá o tempo certo de colhermos tudo aquilo que a gente planta. Creia, mesmo que a gente não faça mal algum aos outros, mesmo que a gente tenha um coração em paz, a gente passa por muitas tribulações. A diferença é que quando nós passamos por muitas tribulações e a gente temos uma fé, não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente sente, que não está só. A nossa vida, as nossas dificuldades, pode até abalar, trazer um terremoto interno incrível, mas chega num ponto que Deus diz a você, eu estou aqui, me escuta, eu vou te guiar, eu não soltei a sua mão. Você não está só. Recentemente, eu passei por uma grande, enorme turbulência na minha vida pessoal, não comigo, mas com pessoas bem próximas. E que me trouxe um abalo mental enorme, porque lidar com a doença, com a desesperança é uma coisa muito difícil, né? E veio todas essas dificuldades, eu estou colocando aqui porque eu não quero colocar adaptação, tá? E pode que meu telefone venha a cair. É assim quando a gente está dando um testemunho, né? Mesmo que está paradinho, começa a não... E nos momentos que eu estava assim, presenciando algumas coisas no Hospital do Câncer, eu ficava avaliando quão pequeno nós somos e quanto maravilhoso é Deus, porque ali tem muitos testemunhos de cura. E toda vez que a minha irmã ia fazer uma sessão, eu fazia um reiki, colocava uma música de relaxamento e todos aqueles que estavam ali do lado dela conseguiam dormir. E a enfermeira sempre chegava a Joyce e dizia, você devia vir em todas. Falei, não, é só você clamar, que Deus está em todos os lugares. Ele nos ouve e nos capacita a todos nós, basta que tenhamos a presença dele. E recentemente eu me vi totalmente sozinha, abandonada, e pessoas que poderiam me ajudar simplesmente viraram as costas. Algumas com palavra, né? Algumas com dizer, eu estou aqui, fala comigo, eu estou te ouvindo. Mas eu falei ao vento, até que eu entendi que a única pessoa que podia me ouvir era Deus, e que eu estava literalmente sozinha. Curioso, pessoas que eu ajudei tanto, e que não foram capazes de me ouvir, de me mandar uma mensagem de apoio, de eu estou aqui, conte comigo. Não tive essa oportunidade. Mas assim como vem as tribulações, vem também os anjos que Deus coloca na nossa vida. E um dia, há muitos dias eu estou pelejando com uma doença do meu ex-marido. E teve um dia que os médicos me chamaram no hospital e disseram que era irreversível o quadro dele, que não tinha mais chance. E eu desesperei. Meu Deus, por que eu tenho que ver isso, passar por essa situação? Aí eu tenho uma amiga
porque a gente conhece os verdadeiros amigos é na adversidade. Porque nas celebrações você tem muitas pessoas para levantar a taça, mas para levantar o peso do seu lado, pouquíssimas pessoas vão estar ao seu lado. É muito simples isso. Eu tenho um anjo na minha vida, que é a minha amiga, que está sempre comigo e que conhece a minha vida, né? E que me apoia e que me ajudou e me orientou em muitas coisas. Além de tudo isso, eu tinha que fazer prestação de contas e acompanhar o hospital, e era praticamente só eu, porque é eu e Deus, essa minha amiga. E eu fui para o hospital, graças a Deus, e lá Deus levantou muitos anjos, porque eles me perguntavam: o que você é dele? Eu dizia: sou ex-mulher. Como assim? Todo mundo ficava admirado de eu estar ali, né? Todos os dias, cuidando, às vezes dando alimentação na boca. E o quadro dele era irreversível. Eu dizia: Deus, mas por quê? Né? E um dia eu tive uma revelação num sonho e comecei a orar muito. E ele foi, no outro dia, foi tendo as melhoras por mim, não, porque Deus deu uma segunda chance para ele. Até porque ele é um dependente químico, né? Ele é alcoólatra. E isso é uma doença. Isso tem que ser tratado como uma doença. E ele tem uma cirrose crônica. E era irreversível o quadro dele. Irreversível. Quem disse? A última palavra é sempre de Deus. Eu creio nisso, né? E ele está tendo uma segunda chance. Ele está tendo. E nesse tempo, que foram quase um mês, eu acho, eu tive que estar sozinha. Não, mas não estava sozinha. Deus levantou pessoas como a doutora Tawane, como o Tiago, como todos os enfermeiros daquele Hospital Santa Catarina. Que tratamento! Do porteiro às pessoas da limpeza. Todos me ajudando a cuidar, porque eu não conseguia levantar ele da cama, ele estava inconsciente. E sempre tinha um anjo ali me ajudando, né? E ele não tinha memória e era difícil. E vieram tantos anjos vestidos de azul para me estender a mão. E aquelas pessoas que eu pensava que fosse estender a mão, alguns amigos simplesmente ignoraram o meu momento e o dele também. E ele é uma criança que ficou órfã aos 6 anos de idade. E eu entendo que a família dele mora longe, eu entendo um monte de coisas que a gente tem que ver sempre os dois lados. Mas eu estive sozinha. Não, eu estava com Deus e alguns amigos que Deus colocou no meu caminho para me escutar os meus desabafos, para me estender a mão, para me dar uma palavra no momento que eu precisava de tomar algumas atitudes. E Deus me orientando. E creio, ele está na clínica e eu creio que ele vai sair de lá curado. Não da cirrose, porque ela não tem cura. Mas como uma doença crônica, ela pode ser tratada. E como ele é bem jovem, ele ainda vai ter uma chance de um transplante, é nisso que eu acredito. E levar a vida dele como ele merece, como ele sempre gostou. Não é porque nós nos separamos que nós não somos marido e mulher. Ele é um ser humano, e como ser humano eu respeito muito. E como a gente deve amar o próximo, eu sempre vou estar ali, mesmo para aquelas pessoas que eu fiz tanto por elas e elas me ignoraram, né? Numa palavra, num descaso, em muitas coisas. Eu entendo o posicionamento de cada um, porque nós somos semeadores. E eu desejo para todo mundo só a luz e a paz, essa paz que eu encontro em Deus, porque é Ele que me sustenta. E eu tenho uma oração de agradecimento para a doutora Tawane e a equipe do Hospital Santa Catarina, que eu queria deixar registrado aqui, todos eles, muitíssimos educados. A minha amiga Silene Brito, fiel companheira, sempre do meu lado, que me estendeu tanto a mão, que me ouvia, né? E que eu não parei de sorrir. Não, eu não vou parar de sorrir. Sabe por que não?
porque o Deus que eu sirvo é maravilhoso. E Ele já me mostrou em sonhos, em revelações, pessoas tramando contra a minha vida, fazendo ciladas no oculto para travar os meus caminhos. E eu só queria dizer, eu não busquei nada, então essa conta não é minha. Mas vós que estáis aí, e que vocês sabem muito bem o que vocês fizeram para a minha vida. Deus sabe e já me mostrou. E no tempo de Deus a colheita virá, porque nós somos semeadores. E no meu coração eu desejo que vocês não vivam um terço do que vocês causaram na minha vida. Porque sem Deus, como vocês não têm, vocês não suportariam a prova, de forma alguma. Sabe por que eu ainda estou de pé? Depois de toda aquela sujeira que Deus me mostrou que vocês fizeram para a minha vida. E que se tiverem coragem e pedir perdão, eu os perdoo. Porque vós sois ignorantes e não conheceis a espiritualidade de fato. E eu vou deixar aqui hoje esse registro, que Deus está sempre comigo e que vocês nunca vão tocar numa pessoa que é ungida de Deus e que tem os dons que eu tenho e que vocês criticaram, me chamaram de bruxa, que eu faço magia, que eu faço amarrações. Claro que não. Num coração onde Deus habita, não existe lugar para maldade. E todos que me conhecem, que de certa forma, para quem eu já estendi a mão, sabem muito bem que eu nunca cobrei nada, porque a caridade, o apoio, a gente não cobra. Porque nem precisamos, se vocês soubessem, a quantidade de bênçãos que eu recebo na minha vida e de oportunidades. Vocês nem imaginariam por que eu sorrio tanto. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é tão grande que Ele me mostra as verdades e eu não preciso buscá-las. Elas vêm nas revelações que eu recebo dEle e elas me mostram exatamente como são as pessoas e o que eu devo fazer por elas. Orar sempre e interceder para que todas as trevas, toda a inveja seja transformada em pura luz, em prosperidade. Porque é só isso que eu quero para vocês, meus amores. Paz, luz e prosperidade. E que tenha um Deus como eu tenho, que me sustenta e que me mantém. E eu vou fazer aqui a oração que eu faço todos os dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repousar-me faz em campos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor a teu nome. Ainda que eu ande num vale de sombra, de treva e de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unge-me a minha cabeça com óleo e arma-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o meu cálice transborda de misericórdia e bondade. E na certa, todos me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei para sempre na casa do meu Pai. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. A Ele seja dada toda a minha gratidão por ser quem eu sou. Por Ele ter me mostrado quem são as pessoas de verdade, que merecem estar ao meu lado. Gratidão, paz e luz. Que o amor de Deus, que a caridade e que o amor esteja em vossos corações. E que vós sejais aprendizes de perdoar e se perdoar também. Porque fazer as coisas pela ignorância, pela ganância ou pela inveja só vai atrair negatividade na sua vida. Quando você faz as coisas com o coração aberto, com amor, com paz, de forma verdadeira, tudo flui. Você pode até chegar muito alto, mas o tombo também será tão proporcional. Não que eu deseje, é a colheita, nós somos semeadores. E eu tenho plantado todos os dias o amor
o amor pelo próximo, pelas pessoas mais humildes. Vocês não têm noção de quantas pessoas humildes estão na minha volta. Pessoas humildes, cheias de amor. E quantas cobras eu enfrento no meu caminho também. Mas Deus me mostra e eu sei como lidar com elas. Porque aquele que me protege me ensinou a pisar na cabeça das serpentes, com oração, com jejum e com adoração àquele que tudo pode, aquele que me levanta e que me sustenta. Paz, luz e gratidão. Deus seja glorificado na sua vida. Coloque os teus problemas e a tua vida nas mãos dele. E tenha certeza, você nunca estará só. Sempre haverá um anjo para te estender a mão. Gratidão, paz e luz. Que assim seja.